Olá, Deus abençoe a todos os servos e a nossa semana, essa semana que estamos começando, né? O nosso trabalho, o trabalho da obra de Deus, que Ele venha prosperar através das nossas mãos. Estamos, como todos sabemos, no mês da prevenção espiritual. Estamos nos preparando para o dia 7, pelo menos aqui no Brasil essa é a data, dia 7 de dezembro, quando nós vamos ter a nossa reunião nacional, a última do ano. O sábado da prevenção espiritual. E falando sobre prevenção espiritual, vamos continuar com o assunto da última semana, em relação a muitos que têm sido descuidados em relação ao que ouvem, ao que colocam diante dos olhos e dos ouvidos e ouvem pessoas que vêm com uma linguagem religiosa, eu creio que essa seja a palavra, uma linguagem religiosa, para tentar persuadir aqueles que estão no caminho da fé. Foi assim desde o princípio. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, que fala sobre a queda do homem, homem, Adão e Eva, né? Homem e mulher. Diz assim no versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, a conversa começou com a palavra de Deus. A primeira coisa que a serpente citou foi o que Deus disse. Vem cá, por acaso foi isso que Deus disse? É assim que Deus disse? Ou seja, usando a palavra de Deus para destruir aquilo que Deus havia construído, para colocar dúvida em Eva. Ele usou a palavra de Deus para colocar dúvida em Eva. Estava tudo muito bem. A vida de Eva era perfeita, a vida de Adão e Eva era uma vida perfeita. Tudo estava perfeito, havia comunhão entre Deus, o homem e a natureza, estava tudo perfeito. Quando o diabo veio citando o que Deus havia dito. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ou seja, não é bem assim. Você aprendeu errado. Deixa eu ensinar para você, na verdade, o que está por trás disso. Tem coisas que você não sabe. É como se a serpente, ou o diabo, fosse revelar os bastidores do reino de Deus para Eva. E ela caiu como um patinho. Aconteceu a queda. Aqueles que estavam tão bem encontraram a dor, o sofrimento, e o diabo foi astuto. Aqui na Bíblia, com os comentários do Bispo Macedo, o comentário dessa passagem diz assim, olha, Satanás viu uma grande oportunidade de corromper e destruir tudo que Deus havia construído. Ele se aproximou da mulher com astúcia e malícia, usando uma serpente para dizer palavras ardilosas. Eva não deveria ter mantido aquele diálogo com o tentador, nem lhe dado atenção. Embora os tempos tenham mudado, os métodos dele permanecem os mesmos. O diabo continua mentindo e enganando, pois esse é o seu caráter. Infelizmente, muitos têm sido seduzidos por ele, principalmente as pessoas cheias de emoção e vazias da fé racional. Eva, até aquele diálogo, tinha uma fé. Ela tinha certeza que ela não poderia tocar naquela árvore, ela tinha certeza que Deus tinha dado o melhor para ela. Estava tudo em paz. Depois daquele diálogo, ela passou a ter uma dúvida sobre o que Deus disse. E aí ela foi querer experimentar. E aí você sabe o fim da história. Todos nós, ainda hoje, sofremos as consequências disso. Então, servo de Deus, cuidado com o que você ouve. Cuidado, porque o diabo pode usar a própria Bíblia
para fazer com que você que está na fé passe a ficar na dúvida. Não misture as fontes. Repito, faça o que nós fazemos. Nós não ficamos ouvindo mensagens de outros pregadores. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós meditamos na palavra de Deus e ouvimos a palavra do Bispo Macedo, que, diga-se de passagem, todo dia tem palavra do Bispo para você. E outros bispos da igreja estão sempre dando direção. Então, cuidado com o que você coloca diante de si para ver e ouvir, porque você pode acabar na dúvida. Aliás, uma expressão comum de obreiros que estão caindo assim é que eu ouvi o pastor fulano, o Beltrano, o Ciclano, e eu fiquei com dúvida. Agora eu estou com dúvida, tá vendo? Então quebrou a ponte. A ponte que te liga a Deus é a fé. Se o diabo consegue semear em você a dúvida, então você vai ter problemas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Use a fé racional. Olha o que Deus fez por você. Veja de onde Ele te tirou. E fique feliz e satisfeito com a obra que Deus realizou na sua vida. A gente está se deparando com obreiros que já duvidam até que demônio é demônio. Porque ficam ouvindo pregadores na internet. Então, cuidado. Não é só em relação àquilo que é claramente sujo na internet que você tem que tomar cuidado. Tem coisas que vêm parecendo que são limpas, que são santas e não são, porque o diabo é o mestre dos disfarces. Ele é extremamente astuto. Então, nesse mês da prevenção espiritual, eu quero ressaltar isso. Eu quero falar de novo disso, porque é por aí que muitos têm perdido a fé e têm mergulhado na dúvida. Tá bom? Quero lembrar que essa semana nós vamos ter a reunião dos obreiros na Terapia do Amor, nessa quinta-feira, dia 21, a partir das 8 horas da noite, desde o Templo de Salomão, com o Bispo Renato Cardoso e a Cristiane, com transmissão para todo o Brasil. É a reunião dos obreiros dessa semana, tá bom? E dia 7 a gente tem o nosso último encontro nacional marcado, e último encontro nacional do ano. Que Deus abençoe a todos. Continuem com o responsável local.